Ele é o Shaddai, Ele é o Senhor. Cristo Jesus, eterno bom pastor. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do teu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa repleta na presença dos meus adversários. Com olho, e o meu cálice transborda. Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Jireh, Jeová Ramá, Jeová Shalom, Jeová Tessefetu. É o grande eu sou, é o Salvador. Ele é o Shaddai, Ele é o Senhor. Cristo Jesus, eterno bom pastor. Boa noite também você que está em casa acompanhando esse culto. Sejam bem-vindos e ouçam o que o Senhor tem para você essa noite. Eu convido a igreja para ficar de pé, para nós fazermos a leitura da palavra. Salmo de 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoantemente, em sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai com som de saltério e com harpa. Louvai com adufes e danças. Louvai com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você tem fôlego de vida? O Senhor te deu um fôlego de vida no dia de hoje para você louvar e bendizer o nome dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, neste momento eu entro na tua presença, Senhor. Pai querido, que o nome do Senhor seja glorificado essa noite. Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia, pela salvação que o Senhor me deste, Senhor Jesus, que o Senhor nos deste, porque aqui nos trouxe o Senhor no dia de hoje, para louvar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai querido, que não nos falte, ó Deus, um louvor nos nossos lábios de gratidão a ti. Pai querido, que não nos falte uma palavra, que não nos falte, Senhor Jesus, nada nessa noite, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Pai querido, que o Espírito do Senhor venha nos conduzir, venha derramar, Senhor Jesus, sobre nós o seu poder, a sua graça. Manifesta, Senhor, sobre nós a unção do Senhor. Pai querido, que o Senhor venha conduzir este culto, que o Senhor venha conduzir, Senhor Jesus, cada movimento aqui nessa noite. Pai querido, que o Senhor venha usar os irmãos que irão ministrar o louvor, que cada louvor venha falar, Senhor Jesus, no coração dos teus filhos. Pai querido, que o Senhor venha usar aquele que irá transmitir a tua palavra. Deus querido, que o teu Espírito Santo possa falar em cada coração para a honra e a glória do teu nome. Assim eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Te louvor com oportunidade.
Atrás das nuvens brilha o sol, luz que vem pra me guiar. Socorro presente em meio à aflição. Sei que em ti posso confiar. Sei que em ti posso confiar. Ainda que esteja andando em dor, sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Jesus, eu creio, ao milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar, eu sei, tem sobre mim poder. Jesus, eu creio, ao milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar, eu sei, tem sobre mim poder. Ainda que esteja andando em dor, sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Jesus, eu creio, ao milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar, eu sei, tem sobre mim poder. Te viver o meu milagre. Tua palavra diz a cura hoje aqui. Presta atenção. E não importa a multidão, eu vou atravessar em fé. Vou viver, vou viver. Jesus, eu creio, ao milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar, eu sei, tem sobre mim poder. Jesus, eu creio, ao milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar, eu sei, tem sobre mim poder. Vem sobre mim poder. Vem sobre mim poder. Graça e paz. Aonde o Senhor está, um milagre
pode e vai acontecer se nós assim crermos e se for a vontade do Senhor aquilo que nós estamos pedindo. O Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas necessidades e as nossas ansiedades. Mas os planos do Senhor são muito melhores do que tudo aquilo que nós podemos entender e compreender. E às vezes, para que nós possamos alcançar o milagre do Senhor, nós precisamos esperar. E quando nós estamos angustiados, estamos necessitados, a tendência é que a nossa paciência ela seja menor. Mas que nós possamos aprender a cada dia a esperar no Senhor. E que nunca falte em nossos lábios o louvor, a glória do nosso Deus. Amém? Então que nós possamos agradecer e louvar ao Senhor com alegria. Espera em ti, Senhor, como guarda que vigia. Espera pelo amanhecer, assim a minha alma espera por ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Renova-me em tuas forças, assim como se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche-me do teu amor que não confunde. Vida que me faz caminhar, conserva-me no primeiro amor e não deixes faltar em meus lábios o louvor. Enche-me do teu amor que não confundes e da paz que me faz caminhar. Conserva-me no primeiro amor e não deixes faltar em meus lábios o louvor. Todas as coisas estão na mão do nosso Deus. Então louve a Ele independente da luta e da provação. E espere. Espera em ti, Senhor. Espera em ti, Senhor, como guarda que vigia. Espera pelo amanhecer, assim a minha alma espera por ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Renova-me em tua força, assim como se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche-me do teu amor que não confunde e da paz que me faz caminhar. Conserva-me no primeiro amor e não deixes faltar em meus lábios o
todo meu viver. Eu te louvarei, Senhor. A certeza que nos faz cantar de que nós poderemos louvar ao Senhor para sempre é saber que Ele está ao nosso lado. E que mesmo diante das lutas nós não estamos sozinhos. E mesmo que nós venhamos cair, porque nós somos falhos e muitas vezes nós olhamos para o lado e deixamos de olhar para o nosso Senhor, Ele com seu braço forte irá nos levantar, irá nos puxar de onde nós estivermos. Você crê nisso? Então louve ao Senhor com alegria. Quem está tentando te assustar hoje? Lembre-se que o Senhor está do seu lado. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguirem chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias estar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, Acontece? o braço forte Quem? meu Senhor te levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte meu Senhor te levantará. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguirem chegar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias cessar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar.
o tamanho da luta, não importa o tamanho da provação, não importa o barulho que essa luta venha fazer sobre você, o Senhor está do seu lado e irá te sustentar na presença dEle. O pastor disse uma coisa na pregação hoje de manhã e eu fiquei pensando nisso. Ele dizia na pregação que nós já sabemos o resultado, o final da história, né? E o final da história é que o Senhor Jesus irá reinar sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? Então nós vamos louvar o Senhor com alegria, porque houve-se um júbilo de todos os povos. As palmas! Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Ele é Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim ao aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos virão e terão, assim ao aprender sua lei, pois a sua justiça para todos sempre governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Aleluia! Ele vai voltar, Ele vai buscar essa igreja, vai buscar o seu povo, amém? Pode se assentar, Edileuza. Amém. Quem vai fazer o momento missionário hoje? Não vai ter? Amém. Então, eu vou apresentar os visitantes. Enquanto eu apresento os visitantes, os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Amém? Os visitantes de hoje são Carlos. Cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Amém. Maria Eduarda? Amém. Natan? Cadê o Natan? Sara, Kaique, Maura e Bianca. São as crianças. Amém. Como a igreja recebe os visitantes? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Eu acho que eles nem são mais visitantes, são? Logo eu vi. Então, a palavra do Senhor diz assim, nós vamos fazer aquele momento das ofertas e dos dízimos. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua quando tiver proposto no coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tende sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Aqui, Paulo está falando das ofertas, né? Que nós devemos ser generosos com a obra do Senhor. Se você entende nessa noite que você deve e pode ser generoso, que você deve contribuir com as ofertas, irmãos, aqui do meu lado eu tenho gasofilaço, aqui do outro lado também, e aí em cima, na galeria, também tem um gasofilaço. A palavra do Senhor também nos ensina acerca dos dízimos. Lá em Malaquias está escrito, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que não falte mantimento na sua obra. É para isso que nós não pedimos, nós ensinamos, né? Nós somos ensinados e ensinamos assim, trazei o dízimo e ofertai, sede generosos, não por obrigação, mas com gratidão. Aquele que traz a oferta à casa do Senhor, ele traz porque ele é grato ao Senhor, porque ele só tem uma oferta e o dízimo para trazer à sua casa, porque o Senhor o deu primeiro. O Senhor abriu a porta do trabalho, o Senhor deu a condição para que os irmãos e eu pudéssemos, né, ter essa condição também, de ter o nosso dinheirinho e de ajudar a obra do Senhor. Amém? Eu vou orar pelas ofertas e logo em seguida os irmãos vão vir fazer o louvor e os irmãos podem trazer as ofertas e o dízimos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu entro na tua presença, Senhor. Pai querido e amado, eu te louvo e eu te glorifico mais uma vez. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar este momento. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, Senhor, que irá te ofertar, que irá te dizimar neste momento. Deus querido, que não falte, Senhor, o pão de cada dia no lar de nenhum dos seus filhinhos. Que não falte, Senhor Jesus, condições para que ele possa comprar os seus alimentos, aquilo, Pai, que ele necessita. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, superabundar, como diz a tua palavra. Pai querido, que o dinheiro que o seu filho recebe não seja necessário para comprar remédio, Senhor. Porque eu creio que haverá cura, que haverá saúde, ó Deus. Porque os teus filhos, Senhor Jesus, estão aqui hoje para receber a tua palavra, para, Senhor Jesus, ser gratos a ti, Senhor, com esse momento também. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé para nós adorarmos ao Senhor. Sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
sempre. Amém. Só a igreja do Senhor agora. A Ele agora. Mais uma vez, só a igreja. A Ele agora. Deus abençoe. Quero chamar agora o pastor Adeildo. Mais uma vez, a honra que o pastor Rinaldo me concede para ministrar a palavra de Deus nesta igreja, neste ministério. Eu tenho a humildade, a hombridade de me colocar na presença do Senhor para que Ele realmente possa me usar nesta noite, né? Porque eu sei o tamanho da responsabilidade que é você estudar a palavra de Deus, você ter todo um legado da palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus. Às vezes, o conhecer a palavra de Deus não é tão difícil. É você se dedicar com temor e tremor e reverência para que você obtenha um cuidado, né? Então, quanto mais você lê, mais você vai ter conhecimento. Mas, maior responsabilidade ainda é você transmitir a palavra de Deus. E eu sempre fico realmente bastante preocupado porque nós estamos lidando com vidas que cada um tem a sua complexidade, a sua dificuldade, a sua luta, a sua prova, o seu dia a dia. E nós sabemos que o Senhor, Ele supre, o Senhor, Ele fortalece, o Senhor, Ele guia, mas nós precisamos sim pedir a direção do Espírito Santo para que Ele possa falar com a igreja da forma que Ele quer e não da forma que nós, muitas vezes, desejamos, né? Então, quero que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Praticamente, posso considerar o versículo-chave do Novo Testamento, porque ou da Nova Aliança, como alguns queiram chamar também, porque tudo se baseia aqui. E é uma passagem muito conhecida pela Igreja do Senhor. Quantos irmãos abrem? Deixa eu colocar meu óculos, porque chega uma certa idade e a gente já não enxerga do mesmo jeito, né? Então tem que... Todos encontraram aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mediante esse versículo, eu quero dar um tema. Esse tema se chama Foi por Amor. Porque Deus, de fato, Ele traçou na história da humanidade
entregar o seu filho, dar o seu filho, tornar o seu filho conhecido pela humanidade. Nós sabemos que tantos e tantos homens já passou pela história, muitos, mas muitos mesmo, homens de renomes, mas com certeza, igual a Jesus, não tem e não terá. Igual a Jesus não tem e não terá. E o interessante é que Deus, ele fez questão de dar. E o fato de dar revela, sim, a trajetória do nascimento, a trajetória do seu ministério propriamente dito, a trajetória da sua morte e a trajetória da sua ressurreição, e o porquê do Senhor ter dado o seu filho. E nós sabemos que o objetivo está exatamente nesse versículo, porque Deus deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo é para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o que nós precisamos fazer? Reconhecer que o Senhor, ele fez algo por nós. Deus fez algo por nós. Deu o seu Filho unigênito, para que nós possamos crer nele. E para que, ao crer nele, nós não venhamos perecer. E é interessante porque o versículo 17 é um cumprimento, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio com o objetivo de condenar o mundo, de escravizar o mundo, de impor ao mundo alguma coisa surreal, algo que não pudesse ser feito. Não, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o objetivo de resgatar, de trazer à humanidade uma nova vida, uma nova concepção, uma nova história, porque os homens até então não tinham noção que é isso. E nesse diálogo que Jesus trava com Nicodemos, que era um dos principais ali dos fariseus, que era um homem renomado, um homem conhecido ali do Sinédrio, e ele vai ter com Jesus de noite, porque ele tinha um certo receio de ser colocado como de um modo público, e as pessoas muitas vezes interrogá-lo por que eles estavam conversando com Jesus. Então, sabiamente, ele foi ter com Jesus de noite, ter uma conversa com Jesus, e Jesus então esclareceu esse mistério para Nicodemos, revelando até nós. E eu quero parafrasear este versículo, do fato de Deus ter dado o seu Filho, a forma que Deus deu, tornou revelado o seu Filho, porque nós sabemos que antes de Jesus, Deus, ele levantou reis, levantou profetas, levantou homens, levantou até mesmo rainha, uma delas conhecida como Débora, levantou pessoas para preparar o caminho do Senhor, para mostrar que alguém maior do que eles viria. E o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes da vinda do Senhor, ele disse, olha, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e etc, e etc, etc. Ou seja, não faltou adjetivos para falar quem seria esse tal Jesus que a humanidade conheceria, que até aquele momento ainda ninguém saberia como de fato seria a sua obra. E, um pouco mais adiante, nós vemos que João Batista, que preparou o caminho do Senhor, primo de Jesus Cristo, ele tem a condição de batizar, de começar a pregar o reino de Deus. E ele fala, olha, eu na verdade vos batizo com água, mas vem um após mim, que ele vos batizará com água, com fogo. Ele vai batizar vocês de uma forma diferente da qual eu batizo. E João tem a oportunidade de batizar Jesus nas águas. E nós sabemos, quem lê a Bíblia, sabemos que quando João batiza Jesus nas águas, vem uma forma corpórea de um pombo, vem sobre Jesus, e ali ele cumpre também as Escrituras, o exemplo que, uma vez que eu creio, uma vez que eu sou submisso à vontade de Deus, é uma forma natural que eu deva me batizar. Então, se eu creio, se eu tenho uma forma natural de crer no Deus Todo-Poderoso, é natural que na oportunidade eu venha me batizar. E Jesus se batizou, para que se cumprisse nele toda a vontade de Deus. E a partir daquele momento, iniciou-se o seu ministério. Nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus, a primeira revelação pública de Jesus,
foi em Caná, num casamento, ele teve a oportunidade, a pedido da sua mãe, de transformar a água em vinho. Então veja como esse Jesus ele vai se revelando. Mas até então, nós não temos a noção clara da forma que Deus está dando o seu Filho. Dando não só na forma de revelar, mas dá na forma de também mostrar qual seria o seu ministério, qual seria a sua obra. E a partir então desse primeiro milagre, Jesus se torna extremamente muito conhecido por todos. A fama dele corria de ilha em ilha, de aldeia em aldeia, de região em região, e era algo extraordinário, porque onde ele colocava a planta dos seus pés, ele se tornava popular. Por mais que ele queria, por mais que ele falasse, olha, não fala para ninguém, as pessoas divulgavam. Foi o tal Jesus, foi Jesus, foi Jesus, e foi Jesus, e foi Jesus. E a sua fama correu de tal modo que começou a incomodar os judeus, começou a incomodar aqueles que até então controlavam as ordenanças dentro do culto, lá na sinagoga. E é interessante, meus irmãos, que até esse momento, Jesus, com 30 anos, ele começa o seu ministério, ele começa a então fazer as obras, e ele percebe que a necessidade da multidão era muito grande. Ele fala, na verdade, a obra é muito grande, mas são poucos ceifeiros, são poucas as pessoas que fazem. Por quê? Ele percebeu que havia uma carência muito grande. Ele percebeu que as pessoas eram muito carentes. E naquela época, os rituais não supria, muitas vezes o ouvir a pessoa, muitas vezes o curar a pessoa, muitas vezes o caminhar com a pessoa e entender a necessidade dele. E Jesus veio para ser diferente, Jesus veio para dar uma atenção especial, Jesus veio para mostrar algo que até então aquele povo não conhecia. Como pode curar o cego, como pode curar paralítico, como pode fazer coxo andar, como pode fazer tantos e tantos milagres. De tal maneira que Jesus levantou os seus 12 apóstolos para que pudesse ajudar. E Jesus fez mais, deu autoridade, deu ousadia, incumbiu os 12 apóstolos para que pudesse fazer a mesma coisa que ele fazia. E os apóstolos então voltam para Jesus, olha, nós nos admiramos porque os demônios nos submetem, as potestades do inferno nos obedecem. E Jesus fala para eles, não se alegre com isso, não se contente com isso, antes se contente porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E Jesus continua no seu ministério, até então fazendo. Só que chega um momento que Deus, ele mostra para o homem o que é dar mesmo, o que é entregar, o que é mostrar a sua vontade de forma absoluta. A revelação de Deus deu o seu Filho unigênito. E a expressão que João usa de tal maneira, ou seja, um hipérbole, um exagero de expressão, como tal que não consegue descrever. Então ele escreve tal maneira. Porque Deus deu de uma forma surpreendente, surreal, que ninguém esperava e que ninguém jamais poderia imaginar que fosse daquela forma. Talvez muitos pensariam, bom, agora o Império Romano não vai nos oprimir mais, porque Jesus está popular, porque Jesus vai mudar a nossa sorte, porque Jesus vai mudar o cativeiro a Israel, porque Jesus vai fazer algo muito diferente, vai ser o novo rei mesmo, não Herodes, mas o novo rei. Naquela época era César. E aí, muitos se confundiram também nessa trajetória do seu ministério. Talvez alguns imaginariam que demoraria 30 anos. Porque você imagina, eu hoje tenho 47 anos. Jesus começa o ministério com 30 anos. E aos 33 anos ele morre. Ou seja, 3 anos de ministério. Talvez naquela época muitos imaginariam, olha, ele vai fazer estas obras durante 20, durante 30, durante 40 anos. Porque na nossa concepção humana certamente poderia ter tempo suficiente para fazer muitos e muitos milagres, muitas e muitas outras coisas extraordinárias. Mas ninguém sabia o fato de Deus dar o seu Filho, como seria esse dar. E para Deus fazer isso, Ele não, na verdade, quis revelar de forma clara e nítida qual o tempo de vida
de Jesus Cristo. Você já parou para imaginar sobre isso? Deus não revelou de forma clara e nítida qual o tempo de vida que Jesus estaria sobre a face da terra. E ali, com seus 33 anos praticamente, Jesus ele começa a fazer mais nada, no sentido de milagres, no sentido de levantar coxos, paralíticos, curar cegos. Ele começa a se tornar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é interessante que ele fala isso para os discípulos. Olha, o meu reino não é desse mundo. Olha, eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai. A tal ponto que um dos seus discípulos, Pedro, falou de forma nenhuma. Não, não. E Jesus repreende Pedro, falando, não, eu vou cumprir esta missão. Porque na cabeça de Pedro, Jesus iria mudar a história daquele povo. Na cabeça de Pedro, até aquele momento, jamais Jesus iria morrer para se entregar à humanidade. E Jesus várias vezes falou isso para eles. Eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então ele começa a se tornar o Cordeiro de Deus. De repente, não se ouve mais uma fama extraordinária. Não se ouve mais, as pessoas seguindo ele como seguiam antes. Nós sabemos lá que uma multidão seguiu e ele multiplicou os pães para 5.000, para depois 4.000 pessoas, mas depois dos seus 33 anos, ele começa a se tornar o Cordeiro de Deus, ele começa a se entregar. Ele começa a obedecer à vontade de Deus, que é dar-se ao mundo. E é algo, irmãos, que eu gosto de entender, muitas vezes em oração, pedir para Deus revelar algumas coisas que a Bíblia muitas vezes nos mostra, para se aprofundar mesmo no sentimento do coração do Pai. Eu fico pensando muitas vezes, indagando, ao ler essas passagens bíblicas, ao ler as Escrituras Sagradas, como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele faz realmente a sua vontade sobre a humanidade. E aí eu quero compartilhar com vocês essa entrega de Deus dar o seu Filho ao unigênito ao mundo. Ele, depois de cear, que era a última ceia propriamente dita, ele faz uma oração sacerdotal, que está escrito lá em João capítulo 17. Ele faz uma oração profunda. Em outras passagens bíblicas, em Lucas, fala que ele se afasta um pouco mais. E ele chama os mais íntimos dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele começa a orar de uma forma intensa, mais intensa, porque agora ele estava se entregando. Por mais que os discípulos não estavam entendendo ainda muito bem o que estava acontecendo, mas ele estava se entregando. Ele estava fazendo a vontade de Deus, estava obedecendo a vontade de Deus. Estava chegando a hora. E aí a Bíblia diz, em Lucas capítulo 22, do 42 ao 44, ele diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. No versículo 43, e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E Lucas está revelado dessa forma. Olha que coisa tremenda. Ele começa a orar, irmãos, a interceder pelos seus discípulos, a interceder por mim e por você já naquele monte, já naquela hora. Ele começa a orar para se preparar para a entrega. Ele começa a ter o sentimento da morte chegando, da dor chegando, da angústia, de ser, chicoteado, de ser esbofeteado. Ele começa a sentir aquilo na oração. No versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu não conheço nenhum homem até hoje na história da humanidade. Se você conhece, ok. Mas eu não conheço nenhum outro homem cujo seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. E aí eu fico aqui pensando na atmosfera daquele momento. Você imagina o tamanho da agonia, o tamanho da angústia,
o tamanho da tristeza, da opressão e da pressão ao mesmo tempo sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito que veio sobre Jesus. A gente às vezes só lê, mas a gente às vezes não para pensar a intensidade do negócio. E ele estava se doando, porque Deus deu o seu Filho unigênito. E ele sabia que a hora estava chegando. Era o momento de se entregar. E continuando. Quando ele teve, então, a condição de mais fortalecido, porque a Bíblia diz que o anjo fortalecia, ele se levanta, que nem se dizendo, olha, agora eu estou preparado. Pode vir o que for. Pode acontecer o que acontecer. E é interessante que outras passagens, quando ele volta, vê lá Pedro dormindo, João dormindo, Tiago dormindo. E ele faz esse processo por 3 vezes. E todas as vezes que ele volta, eles estavam dormindo. E que quando Jesus ele está mais preparado para enfrentar a situação, as próximas horas angustiantes da sua vida, ele fala, vamos levantar. Vamos levantar porque príncipe deste mundo, chegou a hora dele fazer aquilo que ele acha, né, que é somente a vontade dele, porque as trevas, até aquele momento, estava subentendendo, nós estamos dominando, nós somos fortes, nós somos poderosos, os demônios, as potestades, a própria legião, às vezes nós vemos isso retratado nos filmes. Talvez estivesse ali, irmãos, uma guerra espiritual travada, ferrenha. Mas Jesus foi fortalecido pelo anjo, Jesus estava em oração, Jesus estava preparado. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos preparados. Às vezes eu fico pensando em irmãos, né, que são de oração. O irmão que muitas vezes não é julgando, mas é analisando os fatos, tá? A pessoa que é de mais oração está mais preparada, muitas vezes, para enfrentar as coisas da vida. Porque tem mais direção do Senhor, Deus dá mais direção. Quando a pessoa tem uma intensidade, um compromisso com a oração. E aí, Jesus ele é entregue para os salteadores e ele é traído por um dos seus discípulos, que nós conhecemos chamado Judas Iscariotes, com um beijo. Beijo, que significa, entre outras palavras para os nossos dias de hoje, ósculo santo. E que os outros discípulos jamais imaginariam quando viram Judas Iscariote chegando ali. Bom, ele conhece o nosso lugar, né? Ele estava ausente, mas agora chega ele, dá um beijo em Jesus e revela com aquele beijo para os salteadores, para as pessoas responsáveis de prender Jesus, que é aquela pessoa naquela escuridão da madrugada, era Jesus. E, enfim, prenderam Jesus naquela hora. Ao ponto que Pedro, sem saber muito o que estava acontecendo, pega da espada, corta a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus fala, não faça isso, Pedro. Vai lá, coloca a mão na orelha do soldado, cura o soldado. E Pedro se desespera. E Jesus coloca a espada na bainha e todos os discípulos daquela noite fugiram. Porque Jesus havia profetizado, nesta noite, todos vocês irão se escandalizar em mim. Um correu para um lado, outro correu para o outro, e aquela opressão na madrugada prende Jesus. Levam Jesus lá para o pátio, levam Jesus para a corte daquela época. E Jesus ele é julgado por Anás, por Caifás. E olha que interessante, às vezes nós olhamos o texto bíblico e não paramos para analisar algumas coisas. Eu quero compartilhar com você nesta noite, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 22, 63 a 65, eu posso enxergar a primeira dor. Porque uma coisa, irmãos, Jesus ele fazia obra, mas não tinha experimentado ainda a dor no corpo, no seu corpo físico. Como homem, ele sentiu fome. E quando ele não viu nada na figueira, ele amaldiçoou. Como homem, ele sentiu sede. Nós sabemos que lá em João capítulo 4 fala que ele pediu água para aquela mulher lá do poço. Sabe? Então Jesus, como homem, também ele chorou na morte de Lázaro. Teve o sentimento.
Mas a dor do corpo, a intensidade de sofrer dor mesmo, ele ainda não tinha experimentado. E eu e você temos absoluta certeza que enfrentar a dor não é fácil. Nós estamos vendo num tempo de muita dor, muitas pessoas estão sofrendo com dor. Sim ou não? Muitas pessoas estão sofrendo com dor. Muitas pessoas estão parando no hospital. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente estão realmente, graças a Deus que aos poucos estamos saindo dessa fase. Mas muitas pessoas estão com dor na alma, muita dor no físico também, mas muitas pessoas estão sofrendo. Quando olho ali o grupo da igreja, eu vejo quantos e quantos pedidos de oração. E quantos outros pedidos vão surgir? Porque são pessoas precisando de oração, pessoas precisando de uma intercessão urgente. Jesus ainda não tinha enfrentado a dor no seu físico. E aí nós lemos o seguinte, os homens, no versículo 63 de Lucas 22, os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E, vendando-lhes os olhos, feriram-no no rosto. E perguntaram-lhe, dizendo, profetiza, quem te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Então percebam claramente que assim que ele chega e é interrogado pelo Sinédrio, por Caifás, por Anás, os soldados que estavam ali, irmãos, aproveitaram da ocasião e já começaram a bater nele. E não é fácil você apanhar. Não é fácil você sentir dor. Mas Jesus estava preparado para sofrer a dor. Por uma causa singular e única. O fato, repito mais uma vez, de Deus dar o seu Filho unigênito, teria que passar pela dor física. Teria que passar por isso que nós, hoje, seres humanos, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Jesus precisava sentir tudo. No corpo, na alma e no espírito. O segundo tempo de dores e de sofrimento de Jesus, em Mateus 27, 26 ao 31. Então soltou-lhe Barrabás, já ali próximo à crucificação, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Açoitar a Jesus. Você imagina que naquela época o Império Romano, os soldados romanos, não tinha dó de ninguém não. Assim como Paulo, o apóstolo Paulo apanhou bastante, 40 chibatadas. E o chicote, dizem os historiadores, que eram com correias de couro e nas pontas, ossos e chumbo. Interessante que na Bíblia você não enxerga essa intensidade. Mas você já imaginou receber uma única chicotada? Agora multiplica isso por 40. Menos 1, então vamos colocar 39. Porque para quem iria morrer crucificado, irmãos, os soldados não tinham limite. Onde o corpo aguentasse, eles estariam batendo. E cada chicotada que dava em Jesus rasgava literalmente. Esses filmes que nós assistimos tenta ilustrar o sofrimento do corpo de Jesus. Mas eu tenho certeza absoluta que uma imagem é uma coisa, uma escrita é uma coisa, agora o passar é bem uma outra coisa. E eu fiquei me colocando no lugar mesmo. Eu fiquei me colocando no lugar de Jesus naquela hora. Se a gente às vezes vai estourar uma espinha, se a gente às vezes vai fazer alguma coisa que machuca, dói e você já reclama. Agora você imagina, ele já tinha sido esbofeteado lá no Sinédrio. Ele já estava com os olhos roxos, já estava com a boca machucada, já estava todo arrebentado. Como não se bastasse, ele é substituído. Troca-se Barrabás, um ladrão que comete um assassinato, e o povo inflamado pelos judeus, Pilatos resolve, antes de crucificar Jesus, chicotear, açoitar, a Bíblia diz, e rasga por várias e várias vezes as costas do nosso Senhor. Talvez você esteja pensando, o pastor está focando na morte. Não. Eu estou focando no fato de Deus ter dado o seu Filho unigênito para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Porque antes dele dar, aconteceu algumas coisas com Jesus.
Aí, ele é levado para ser crucificado. Só que antes tem uma cena que me chama bastante atenção, que ainda é o terceiro sofrimento. E tecendo uma coroa de espinhos, no livro de Mateus 27, 29, diz: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Dizem os historiadores que era em torno aí de uns quase 10 centímetros cada espinho. Agora, vamos refletir mais uma vez. Já estava com o olho roxo, arrebentado, com a boca sangrando, talvez algum dos dentes quebrado, com as costas totalmente rasgadas, esvaindo em sangue, totalmente lançado no sangue. E como se não bastasse, entenda, corpo, alma e espírito. Como se não bastasse, os soldados vão lá e praticam mais uma maldade intensa. Eles fazem, a Bíblia diz que eles fazem, tecem uma coroa de espinhos. Alguns dizem que é de uma árvore chamada acácia, outros dizem que é do espinheiro, mas o que importa é que a Bíblia diz que eles teceram uma coroa de espinho e coloca para rasgar o crânio cabeludo de Jesus, para apertar a massa cefálica de Jesus, para oprimir o seu cérebro. Você já ouviu falar de vertigem? De muita dor? Eu tenho certeza absoluta que naquele momento Jesus estava complexo de vertigem, de sentir tantas e tantas dores. Quando às vezes nós falamos: ele pagou um preço, ele foi crucificado, a intensidade, meus irmãos, foi muito grande. Por que eu estou pregando isso? É para que nós valorizemos quem é o nosso Senhor, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. Pastor, mas teve outros crucificados? Teve, mas igual a Jesus não teve. Com uma missão igual a Jesus não teve. Diz a história que vários judeus foram crucificados. Nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Nós sabemos que André foi crucificado numa cruz, que até hoje se chama Cruz de Santo André, que é uma cruz em X. Mas igual a Jesus, com a missão de Jesus, com o chamado de Jesus, com a obediência de Jesus, só ele teve. Porque André não salvou a sua vida, Pedro não salvou a sua vida, mas Jesus salvou a sua vida e a minha vida. Então ele vai com o rosto inchado, ele vai com as costas totalmente rasgadas, cheio de sangue por toda a parte do corpo, a cabeça totalmente cheia de sangue, pingos e mais pingos de sangue. Aí a Bíblia diz, talvez eu e você lemos o seguinte: olha, um certo José levou lá a sua cruz, porque aquela cruz, o madeiro que ele levava, pesava em torno de seus 50 quilos. Aí você imagina que ele não suportou carregar, irmãos, porque ele já estava morrido. Isaías 53 diz que ele foi moído o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído, né? Olhando nós para ele, não víamos formosura nenhuma, porque ele estava completamente, irmãos, completamente com o rosto transformado. Quem olhava para Jesus não dava para reconhecer que era Jesus, de tal forma que o rosto estava desconfigurado. Ele não aguenta levar a cruz, os soldados percebem isso. E ele é levado mais com 2 homens, um à sua direita, outro à sua esquerda. E ele é colocado na cruz. Ele é preso na cruz. E se você parar e analisar a Bíblia, tanto em Lucas, Mateus, Marcos e João, que são os evangelhos, não fala da intensidade, de qual maneira ele foi preso na cruz. Mas nós precisamos entender isso. Você já imaginou, a pessoa, irmão, está com o seu rosto arrebentado, está com as suas costas arrebentadas, rasgada, está com a sua cabeça totalmente perfurada, e além do mais, ser colocado preso numa cruz. No momento que eles abrem uma das mãos de Jesus e colocam o prego, colocam aqui nessa posição, porque aqui
da forma que ele é pressionado para baixo, certamente rasgava a sua mão e o corpo sairia da cruz. Então eles colocavam nesta posição o prego, que era em torno aí de seus quase 30 centímetros, uns dizem 40. Mas você imagina um preguinho sendo colocado aqui no pulso da pessoa. E como se não bastasse a tamanha dor, a tamanha angústia, o tamanho sofrimento, na mão esquerda aconteceu a mesma coisa. Aí você imagina a costa rasgada, sendo praticamente colada na cruz, o crânio rasgado com a coroa de espinho, encostando na cruz. E como se não bastasse a pressão, sabe, o corpo, a agonia, ainda resolve, porque naquela época se fazia, resolve prender os pés dele, com um prego maior ainda, porque tinha que ser um prego maior ainda para sustentar os pés. E prende Jesus, cravam Jesus na cruz. E aí Jesus, que eu acho a coisa mais linda do mundo, ele poderia, irmãos, não ter mais força nenhuma, com as suas mãos ali estendidas, com os seus pés rasgados e presos, a pressão vinha para baixo, porque quando se pendurava é óbvio, né, que a pressão vai para baixo, que é o cair. E não tinha, cada movimento que ele fazia na cruz, era dor, era uma dor intensa, era uma dor muito grande. Eu admiro o meu e o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele ainda teve força para fazer algumas coisas. Ele ainda teve forças que talvez eu e você não tivéssemos essas forças que Jesus teve ali na cruz. E eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, está ali a sua mãe, Maria, está ali o seu discípulo. Inclusive, um dos únicos discípulos, João, o apóstolo mais amado de Jesus, aquele que reclinou sobre o seu peito na Santa Ceia. Jesus pendurado na cruz, totalmente rasgado, totalmente esvaído em sangue, ele ainda encontra forças para falar: mulher, eis aí o teu filho. Está escrito em João 19, 26, 27. E eis aí a tua mãe. Quando Jesus viu a sua mãe em pé perto da cruz, com o apóstolo João, o discípulo a quem amava, ele confiou os cuidados de sua mãe nas mãos de João. E desde aquela hora, João levou-o à sua própria casa. Então perceba que Jesus ainda encontrou força para acolher, para falar a respeito de quem ficaria ali, vivo. Naquele instante, não é depois, não, irmãos, é naquela hora. É encontrar força naquela hora. É a hora da decisão. É a hora que as coisas estão acontecendo. É hora de tomar uma atitude certa. E ele tomou uma atitude certa. Esse aí é o discípulo que eu mais amo. Esta é a minha mãe que me gerou. Então, João, cuida dela. E João leva ela para a casa dele. Outra coisa, Jesus encontrou força. As pessoas passavam ali na cruz, zombavam dele. Olha, se você é filho de Deus, sai da cruz, salva a ti mesmo. Salvou tanta gente, não pode te salvar. E aí Jesus encontra força para falar. Como ele falou, não sei exatamente. Mas eu tenho certeza que a sua voz estava embargada, estava fraca, estava sem força. Porque eu duvido muito que, irmãos, está sofrendo uma dor muito grande. Quem está todo ensanguentado vai encontrar força para falar da forma que eu estou falando aqui, ó. Então ele meio que sussurrou, mas saiu a sua voz. Entenda dessa forma, mas saiu a sua voz. Pai, perdoe-lhe, porque não sabe o que fazes. Está escrito em Lucas 23, 34. Aqueles que crucificaram Jesus não estavam cientes da extensão do que estavam fazendo, porque não o reconhecia como Messias. Sua ignorância da verdade divina não significava que mereciam perdão. E a oração de Cristo, mesmo no meio do seu escárnio, é uma expressão da compaixão ilimitada de Deus aos pecadores. Outra coisa. Outras palavras antes da sua entrega. Ele disse em Lucas 23, 42, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus
vendo um dos homens que estava crucificado junto com ele. Aquele homem se humilhou perante o Senhor, aquele homem falou para aquele outro cidadão, então eu imagino que a distância entre eles era mais ou menos como daqui ali, em torno aí de alguns, vamos colocar aí 2 metros aproximadamente um do outro, porque dava, um conseguia ouvir o outro, então significa que um não estava tão distante do outro. Porque o da direita e o da esquerda falavam de tal maneira que os dois conseguiam ouvir, e também Jesus, obviamente. E ele falou, olha, nós na verdade estamos aqui porque nós merecemos, mas este aí, ele está aqui, ele não merece estar aqui. Nós merecemos porque nós fizemos o mal, nós merecemos estar aqui. Então ele se vira para Jesus e diz, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele, encontra força, ensanguentado, todo arrebentado, cheio de sangue, irmãos, da cabeça aos pés, sofrendo de dor, sofrendo de vertigem, sabe, quase desmaiando. E ele vira para aquele homem e diz, em verdade digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nessa declaração, Jesus está assegurando um dos criminosos da cruz, de que quando morresse, ele estaria com Jesus no céu. Isso foi concedido porque, mesmo na hora da sua morte, o criminoso tinha expressado sua fé em Jesus, reconhecendo pelo que ele era. Então, irmãos, Jesus salvou até na hora, nos últimos minutos do seu suspiro. Ele ainda teve força para pregar o Evangelho. Nos seus últimos suspiros, ele ainda teve força para entender, porque não é só pregar, é entender a necessidade do próximo. E falar, olha, a sua necessidade será atendida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Certa feita eu fui a um hospital visitar uma pessoa com câncer terminal. A garganta da pessoa estava tomada pelo câncer. Quem já teve a oportunidade, irmãos, talvez entre em sintonia com o que eu vou falar, é horrível. Fede muito. Aquela sala fedia. A garganta da pessoa estava tomada do câncer. Eu cheguei para aquela pessoa e falei assim, olha, eu sei que você está me ouvindo, você ainda tem oportunidade de mudar a trajetória da sua vida. Você ainda tem oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A pessoa não conseguia falar, óbvio, mas a pessoa tinha coração, tinha sentimento, tinha desejo. E a pessoa fez um gesto assim com a sua cabeça. Eu tenho certeza, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor conhece o coração daquele homem. E eu creio que aquele homem foi salvo por aquele sentimento de fé nas palavras, aleluia, do reino de Deus. Mesmo morrendo. Aí eu saí do hospital, no dia seguinte a família falou, olha, ele morreu. Na madrugada ele morreu. Então nunca é tarde para eu e você pregar o Evangelho. Nunca é tarde para nós falarmos das boas novas de paz para os perdidos. Nunca é tarde para nós acreditarmos que Deus não é nós, que Deus tem poder para salvar qualquer pessoa. Aqui era um malfeitor. Deus tem poder para salvar qualquer pessoa. Você crê nisso? Diga amém. Às vezes nós discriminamos, não, traficante não, prostituta não, bandido não. Quem somos nós, irmãos, para julgar? O Senhor é que tem os planos dele, o Senhor é que faz a vontade dele, o que cabe a nós é fazer a vontade do Senhor e pregar o Evangelho. Não sejamos como Jonas, né, que não queria de forma nenhuma ir para Nínive e resolveu ir para Tarsis, pegou o barco e foi para Tarsis, fugindo da vontade de Deus. E nós sabemos que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, para que pudesse cumprir a vontade de Deus. E ele cumpriu a vontade de Deus. De tal modo que aquela cidade foi salva. A Bíblia diz que até os animais jejuaram. Olha a intensidade, irmãos. Um homem fez para a obra do Senhor, para a glória de Deus, fez a sua vontade e a cidade foi salva. Então Jesus, nos seus últimos minutos de vida, teve força para sussurrar e ainda falar, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Continuando. Ele disse, as suas últimas palavras, tenho sede. João 19, 28. Jesus está aqui cumprindo a profecia messiânica de Salmo 69, 21. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre.
ao dizer que estava com sede, ele incitou os guardas romanos a dar-lhe vinagre, o que era habitual em sua crucificação, cumprindo essa profecia. Qual era o propósito, irmãos? É óbvio, do jeito que Jesus estava pendurado na cruz, ele estava sofrendo demais. E naquele momento teve uma sede, mais uma sede, que eu tenho certeza que foi muito grande. O que vier era lucro. E o que veio naquele momento era vinagre. Mas aquilo que aconteceu foi também para que se cumprisse as Escrituras. Poderiam dar água para ele, porque a sede, o que sacia a sede, nós sabemos que não é vinagre. Nós sabemos que não é vinho. Nós sabemos que o que sacia a sede, em primeiro lugar, é água. Mas deram vinagre para ele. Para talvez amenizar a dor. E para talvez prorrogar a morte da cruz. Porque geralmente quem era crucificado demorava de 3 a 4 dias para morrer. E quando se dava vinagre, quando se dava algumas coisas para a pessoa beber, era para prorrogar, para protelar a morte dessa pessoa. Veja que Jesus encontrou palavra para dizer também. Mateus 27, 46. Nos diz que perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo... Perto da hora nona, perto das 3 horas da tarde. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele encontrou força para falar isso. Porque naquele momento, espiritualmente, fisicamente, mesmo na sua alma, na sua agonia, na sua tristeza, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque, irmãos, Deus não é complacente com o pecado. E naquele momento, Jesus estava levando o pecado não só de uma pessoa, mas da humanidade inteira. E aquele mistério, aquela intensidade, fez uma separação, fez um abismo. Jesus naquela hora não sentiu a intimidade, a presença de um Pai. Eu falo para você que está aqui nessa noite, o que é de mim e de você sem sentir a presença de Deus? Quem tem comunhão com o Senhor, irmãos, quem ama o Senhor... Se ficar um mês sem cultuar, fica angustiado, fica triste, porque o Espírito Santo vai testificar no seu coração que você precisa dessa intimidade, que você precisa desse elo. E naquela hora Jesus, ele sentiu o afastamento da presença de Deus, o afastamento de tal maneira que ele viu que naquela hora, naquele momento, ele estava levando completamente o pecado da humanidade. Ele não sentiu mais aquela intimidade, aquela aliança, aquele elo com Deus. Porque ele estava tirando o pecado do mundo. Por isso que ele disse dessa maneira, por que me desamparar? Você acha que Deus, com a sua grandeza e com o seu poder, em algum momento iria desamparar Jesus, irmãos? Teve um propósito. Você já imaginou, você dá valor a essa cadeira que você está aqui hoje? Você dá valor a essa cadeira? Você dá valor a esta igreja, a este lugar que Deus te colocou? Você dá valor ao seu ministério? Seja músico, seja diaconado, seja, sabe-se lá o que for aqui na igreja, você dá valor a isso? O Espírito Santo está falando conosco, você dá valor a isso? Aqui Jesus estava expressando o seu sentimento de abandono por Deus, ter colocado os pecados do mundo sobre ele. E por causa disso, Deus teve que se virar contra Jesus. Quando Jesus estava sentindo o peso do pecado, ele estava passando por uma separação de Deus pela primeira vez na história. Antes do início do mundo, ele estava lá com Deus. Ele disse, façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Havia uma comunhão total. Aqui neste momento, é a primeira vez que se separa definitivamente. Por quê? Por causa do pecado da humanidade. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, não pecou e não pecou jamais. Por isso que ele tem poder para nos salvar e salvar qualquer alma. Glória a Deus por isso. Para completar, irmãos, sua última palavra, ou penúltima palavra, João 19:30, ele disse, está consumado. As últimas palavras de Jesus significavam que o seu sofrimento tinha acabado, e que todo o trabalho que o seu Pai havia dado-lhe a fazer, ou seja, pregar o Evangelho, executar milagres e obter a salvação eterna para o seu povo, havia sido realizado, cumprido, concretizado. A dívida do pecado havia sido totalmente paga. Você entende que Deus deu o que é Deus dar o seu Filho unigênito? Quando ele disse está consumado,
Eu fui chamado para nascer de uma virgem. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado para curar milagres como nunca se viu antes. E agora eu estou sendo entregue. Estou recebendo todo o pecado da humanidade. Não há mais o que fazer. Não precisa mais fazer nada. Está completa a obra. Por isso que ele disse: está consumado, está feito, está perfeito, acabou aqui, está ótimo dessa maneira. Da mesma forma que Deus fala lá em Gênesis, quando ele cria o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, ele disse: tudo que eu fiz é bom. Mas quando ele disse, e fez o homem, ele disse: isso é muito bom. Ele descansou, porque não havia mais o que fazer. No momento que Jesus disse: está consumado, ele deu, aleluia, a condição total para que nenhum impedimento mais possa te parar na obra do Senhor. Sabe por que eu não paro, irmãos? Eu tenho prova, eu tenho lutas. Você certamente também tem várias. Você que está me ouvindo em casa tem várias. Mas sabe por que nós não paramos? Sabe por quê? Porque Jesus venceu na cruz do Calvário. E quando ele disse: está consumado, ele disse para mim e para você: você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há mais nada que possa te parar. Não há mais nada que possa te barrar. O inimigo pode se levantar contra você. As barreiras, as lutas podem se levantar contra você. Nada pode te deter. E para completar, olha que coisa interessante. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Aqui Jesus está voluntariamente entregando a sua alma nas mãos do Pai. O que indica que ele estava prestes a morrer e que Deus tinha aceitado o seu sacrifício e se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus. Ele disse: ninguém toma minha vida, mas eu mesmo a dou. Então aqui, irmãos, Jesus falou assim: Pai, nas tuas mãos, olha, ele teve força para falar tudo isso que eu preguei aqui. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi o Senhor que entregou. Ou seja, Senhor, a vida vem de ti, o poder vem de ti, a obra vem de ti, a missão vem de ti, o chamado vem de ti. Eu entrego em tuas mãos, porque tudo agora se findou. E naquela hora ele entregou, a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito. E para concluir, o soldado chega do lado dele e tenta certificar da sua morte, vê, coloca a lança do seu lado e sai sangue e água. E percebe, quando ele baixa a cabeça, percebe que ele morreu. Ou seja, deixa eu contar algumas coisas aqui importantes. Ele foi entregue na cruz às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde ele morreu. A Bíblia diz que das 12 horas até as 3 horas houve trevas, terremoto, houve algo que a terra nunca viu antes. Um dos soldados que estavam ali de frente com a cruz de Jesus, guardando lá até a morte, falou: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. E aí eu entendo, irmãos, eu não estou aqui para pregar a morte, mas eu entendo que quando Jesus ele inspirou, ele morreu de fato. A Bíblia diz que então aconteceu o cumprimento dessa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí Jesus, nós sabemos que Jesus se levanta ao 3º dia, e Jesus, ao se levantar ao 3º dia, levanta cada um de nós que estamos aqui também, porque se ele não morresse e não ressuscitasse, não teria o porquê nós estarmos aqui nesta noite. Quando Jesus ele levanta da cruz, os seus discípulos recebem forças para continuar, os seus discípulos propagam a palavra de Deus, propagam o evangelho, e o evangelho chega até a mim, até você. E é interessante que no túmulo de Jesus, nós sabemos que muitos homens passaram na história, muitos mesmo, Buda, Mahatma Gandhi, enfim, muitos homens famosos e muitos homens com peso no seu nome e na sua obra. Mas somente no túmulo de Jesus, somente no túmulo dele, está escrito em inglês: He is not here, for he is risen. Ele não está aqui, pois ressuscitou. A razão da igreja, irmãos, está esperando a sua consumação. A razão da igreja hoje, aleluia, está aqui, olha, louvando, bendizendo o nome do Senhor, é porque de fato
Ele foi entregue, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Por quê? Nenhum cientista do mundo, nenhum sábio do mundo vai conseguir encontrar o corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque o corpo de Jesus hoje está, na verdade, revelado no poder na sua vida. A Bíblia diz em Gálatas, e eu quero complementar aqui e encerrar. A Bíblia diz em Gálatas que diz o seguinte: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Quero louvar o hino com os meninos aqui, com os músicos. Eu sei, irmãos, eu me humilho perante a presença do Senhor e mais uma vez louvo a pessoa do pastor Reinaldo, os líderes aqui da igreja, que a responsabilidade de pregar a palavra é muito grande. E eu peço para Deus, Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar direito, mas o que eu peço é que o Senhor seja glorificado e que Ele possa falar ao seu coração. Então eu espero que de alguma maneira Deus tenha falado ao seu coração nesta noite. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, não deu uma chance para que Ele possa mostrar para você que estar com Jesus é diferente, eu faço um convite especial. Não é qualquer convite, é um convite especial. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Com 18 anos de idade, 18 anos, hoje eu tenho 47 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Nunca me arrependo e nunca vou me arrepender de ter entregue a minha vida para Jesus com 18 anos. Eu sei que tem muitos jovens aqui. A coisa mais fantástica é você poder fazer a obra de Deus. Quando eu comecei na igreja, evangelizava, né? Tive a oportunidade de ter banda, preguei em favelas. Irmãos, fiz obra missionária. Não estou falando para me engrandecer, é para testemunhar a respeito da oportunidade. Entenda dessa maneira. Tive a oportunidade de cruzar o país pregando a palavra de Deus. E a coisa mais fantástica é você ver uma vida se rendendo aos pés do Senhor. E eu falo para todo mundo, irmãos, a nossa passagem aqui é breve, ó. A coisa mais fantástica e mais maravilhosa é nós estarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Como águas derramou-se, derreteu seu coração, sua alma secou-se, transpassaram-lhe as mãos, como água derramou-se, derreteu seu coração, sua alma secou-se, transpassaram-lhe as mãos, nos amou sem pedir alguma coisa, se entregou pela nossa humanidade. Uma espada transpassou a sua vida e em cera se tornou seu coração. Deus se abriu pro mundo inteiro e mostrou o amor verdadeiro. Sinto ainda na cruz aquele calor, coração derretido só por amor, nos amou sem pedir
alguma coisa, se entregou pela nossa eternidade. Uma espada transpassou a sua vida, e em cera se tornou seu coração. Tudo por amor, tudo por amor, tudo por amor. Deus amor, sem pedir alguma coisa, se entregou pela nossa eternidade. Uma espada transpassou a sua vida, e em cera se tornou seu coração. Nos amor, sem pedir alguma coisa, se entregou pela nossa eternidade. Uma espada transpassou a sua vida, e em cera se tornou seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Alguém no nosso meio que sabe como anda a sua vida e sabe que esta oportunidade é única. Alguém que está tendo a oportunidade hoje de ouvir esta palavra, de pregar sobre o sofrimento de Cristo. Você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Se alguém, vem aqui à frente, ou levante as suas mãos que eu estarei orando por você. Amém. Não há, então, graças a Deus. Em tudo dai graça. Tem lá em cima? Opa! Tem lá em cima. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Igreja, vamos orar pela vida deste jovem. Nós temos ainda alguns minutos, são 19h58. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Tua palavra, Senhor, ela é eterna. Passarás os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos agora a vida deste jovem, Pai. E eu sei que da mesma forma que aconteceu comigo lá muitos anos atrás, com 18 anos, ele está recebendo a sua oportunidade hoje. É algo diferente, é algo sobrenatural, Senhor. Que a vida dele seja totalmente transformada pelo Senhor, e que ele saiba que é o Senhor que está chamando nesta noite, que está convocando nessa noite para uma nova vida. Pai, eu peço que o Senhor dê força para ele, que o Senhor o capacite, que o Senhor o direcione no caminho do Evangelho, para que ele possa conhecer o Senhor, para que ele possa nessa jornada de uma nova vida, conhecer intimamente ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado também na vida dele, como foi na vida de Pedro, como foi na vida de Paulo, como foi na vida dos que estão aqui nesta noite. Pai, eu peço que o Senhor escreva o nome desse jovem no livro da vida, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez. Amém? O que eu posso falar para você é que Deus te abençoe ricamente. Amém? Eu tenho certeza absoluta. O Senhor falou aos nossos corações nessa noite. E aquilo que ficou no seu coração, guarda isso. Leva para a eternidade, leva para a tua vida como um todo. Amém, meus queridos? Há algum aviso, pastor?
Tudo tranquilo? Vamos nos colocar de pé, por gentileza, irmãos. Desejo a todos vocês uma ótima semana, que Deus abençoe ricamente vocês, todos vocês, a família. Estejam orando uns pelos outros, na medida do possível, venham ao culto e possa, né, cada vez mais fazer a vontade do Senhor. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Todos digam amém e amém. Vá em paz. Deus te abençoe e boa semana. The Brass Brothers. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite,